aleluia, 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 aleluia. Vem e cante ao Senhor, vem e cante ao Senhor, vem e cante na presença de Jesus. Vem e cante ao Senhor, vem e cante ao Senhor, vem e cante na presença de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menor dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Neste domingo agora, que nós celebramos o 15º domingo, aqui na paróquia Nossa Senhora da Lapa, o Senhor me inspirava a lembrar, com base na palavra, no domingo mesmo. Por isso que a gente pode degustar até hoje, terça-feira, ainda aquilo que ele disse. E ele disse o seguinte, que ele é a palavra, e a palavra disse, faça-se, e assim foi sendo criado tudo. Eu lembro que Deus me inspirou a falar, vamos lembrar do poema lá em Gênesis, que a palavra disse, faça-se a luz, e assim fez, a luz apareceu. Faça-se o firmamento, e assim aconteceu. Faça as luminárias, e assim aconteceu. E assim a palavra, que é Deus, a palavra não é uma escrita, a palavra é uma pessoa. Lembra que João, evangelista, escreveu? Ele escreveu, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, é Jesus. Bom, e a palavra então, ela mostra com isso, que o que ele diz, acontece. Lembra que, vamos lembrar rapidinho, que dizia a primeira leitura lá, em Isaías, que Deus está dizendo que a palavra dele é como uma chuva que ao cair na terra, ela não volta sem que tenha realizado o efeito de cair a chuva na terra. Ela vai brotar os brotinhos e vai dar vida àquela terra, como a neve. Foi assim que a leitura era pequenininha, e aí sim por diante nós estamos falando, bom, peraí, então o que Deus está querendo dizer? Que ele diz, faça-se, e faz. Sede fecundo, a fecundação acontece. Repare que é uma palavra ordenada. Faça-se, faz. Aconteça, acontece.
Parece até uma brincadeira de criança. Faz isso, aconteceu. Faz aquilo, aconteceu. Mas o que o Senhor está querendo dizer com isso, com base neste evangelho de hoje? E vai chegar em você, vai chegar em mim agora. Ele vai dizer o seguinte: essa palavra que é Cristo, Ele deu esta palavra, que é a vida dele, foi dada para você, foi dada para vocês que estão nos acompanhando, foi dada para o Padre Marcos. Antes de eu ser padre, eu já recebi a vida de Cristo. Eu gosto sempre de lembrar, sempre, eu falo isso repetidamente, mas eu falo porque é importante a gente lembrar. Por que Deus está de uma certa maneira muito bravo aqui? E está bravo com a gente também. Porque é o seguinte, na época dele, eu sempre falo isso, o máximo que aquelas pessoas poderiam fazer eram fazer um caminho geográfico. Tinha que andar a pé, a maioria, ou quem tinha um cavalo ia, quem tinha um burrinho ia de burrinho, e assim por diante. Eles andavam quilômetros para ver Jesus. E o máximo que eles poderiam fazer ali é se apertar no meio daquela multidão e ficar um silêncio. Imagina aquele silêncio. Às vezes eu fico imaginando aquela vez que foi o Papa Francisco, ele veio aqui para a praia de Copacabana, foi isso, né? No Rio de Janeiro. Ele fez um silêncio assim que nunca ninguém viu na vida. Imagina que ela tinha mais de 1 milhão e meio, quase 2 milhões de pessoas ali. E ali fez um silêncio que chegou a arrepiar todo mundo. Falava, que ninguém contou um pio, não tinha uma tosse. Por quê? Porque o Papa ia falar. E eu fico imaginando que naquele momento com Jesus, lá naquela época, existia um silêncio quando ele subia numa barca ou em cima de um monte, e aquela multidão sentava e um silêncio, aí ele falava. Mas repare, o máximo que acontecia era as pessoas ficavam ouvindo aquilo e admiravam. E admirar é bom. A gente gosta de admirar um bom futebol que a gente não viu na nossa seleção. A gente gosta de admirar um grande espetáculo, uma apresentação no teatro, uma bela de uma música clássica, um rock and roll bacana para quem gosta, e assim por diante. Mas veja, isso tudo é muito pequeno perto do que Ele nos deu. O máximo uma mãe poderia levar o seu filhinho e com muito custo no meio daquela multidão, levava aquela criança lá e falava, deixa Jesus colocar a mão nele. Jesus colocava a mão naquela criancinha, como ele diz, como ele fez mesmo, né? Não tire as crianças, venha minhas criancinhas, deixa elas virem. Você imagina aquela fila de crianças querendo passar na mão de Jesus ali, ó. Então isso foram fatos verdadeiros. Ou então aqueles militares, né? Eu fico muito impressionado com isso. Quando aqueles judeus, os fariseus e doutores da lei, eles tinham uma guarda particular. Não sei se você sabe, dentro da história judaica, os doutores da lei e os fariseus, eles tinham uma guarda, que era um guarda deles. E eles podiam prender qualquer um que estava fazendo algum delito, alguma coisa errada como judeu. Eles mandaram prender Jesus. Eles foram para prender Jesus. Jesus estava falando no meio de uma multidão. Adivinha o que aconteceu com os guardas? Eles foram presos pela palavra de Jesus. E voltaram lá com as mãos vazias, e ainda levou uma bronca dos doutores da lei. Cadê o rabino que eu pedi para vocês prenderem? E eles disseram, impossível, a palavra daquele homem é demais. Bom, tudo isso é muito bonito, irmãos, mas isso é muito pequeno perto do que Ele nos deu. O que Ele nos deu? Vamos lembrar de Maria Madalena? Maria Madalena naquela manhã de domingo procura o corpo de Jesus, não acha, quando ela olha para trás, vê um homem, não sabia que era Jesus, era Ele, ressuscitado. E quando ele fala Maria, rasgou o véu da ignorância dela, ela pula para segurar Jesus. Ele diz, não me retenhas, não me retenhas. O que ele quis dizer com isso? Agora acabou. A partir do momento que eu ressuscitei, o Pai me ressuscitou, o que aconteceu? Vocês não precisam vir mais até aqui para ver, para ouvir.
para me segurar, para colocar as criancinhas para receber a bênção de mim. Comigo não. Acabou isso aqui. Não me retenhas, não precisa fazer mais isso, Maria. Acabou. Agora, diga aos meus irmãos, primeira vez que Jesus chama, pela primeira vez, depois ressuscitado, chama os discípulos, os apóstolos de irmãos. Diga aos meus irmãos que eu estarei lá na Galileia esperando eles. O que Jesus quis dizer com isso? Que agora Jesus, a palavra, essa palavra que eu disse, faça-se, fez. Eu mesmo vou viver dentro de você. Os seus sentimentos, esses com quem você nasceu do ventre da tua mãe, que é bonito e tem que ser respeitado. Se queres, eu transformarei no meu sentimento, no lugar do seu. Você vai me sentir. Você vai falar através de mim. Você vai se comover como eu me comovo. Você vai falar como eu falo. Você agora vai resplandecer a cura, dizendo, faça-se como eu também fiz muitas vezes. Por isso que ele disse assim, preste atenção, irmãos. Bem-aventurados, porque muitos farão obras maiores do que eu fiz. O que ele está querendo dizer? Ele já está pensando no hoje que a gente está vivendo aqui, nesse mundo doido. E nós estamos aqui tendo a vida de Jesus, para quê? Para fazer obras maiores, ou seja, muito mais gente no mundo inteiro deveria fazer as graças de Deus acontecer. Faça-se, liberta, cura, vitória. Só que o que está acontecendo? Nós não precisamos viajar. Já me convidaram, eu acho que umas 7 vezes para eu fazer, como é que chama essas viagens que você vai com uma turma da igreja? Tem um nome aí que faz, como é que? Peregrinação. Mas me convidaram umas 8 ou 9, eu acho que eu vou colocar quase umas 10 vezes, desde que eu fui ordenado padre pela igreja, para eu ir levar minha mãe e de graça, apenas levar o povo. Convidava umas 60, 70 pessoas, e eu já estava tudo pago, hotel para mim, voo de ida e volta, tudo bonitinho. Eu não fui nenhuma vez até hoje. Aliás, eu estou que nem aquela música do Antônio Marcos, de 1973, né? Nunca saiu muito longe de sua cidade. Eu estou meio parecido, porque eu male saí daqui do Brasil, fui até a Argentina de navio e voltei. O máximo que eu fiz. Bom, o que acontece? O Senhor, Ele confiou a gente o sentimento dEle, irmãos. E por que é que nós não celebramos essa vitória? Por isso que ele está dizendo aqui. Agora vamos entrar agora aqui na coisa. Olha, Jesus começou a censurar. Ele está censurando a gente. Ele está bravo. Nosso Deus está bravo. A gente sempre ouve falar, Jesus é misericórdia, Jesus é compaixão, Jesus Cristo é compaixão, é tudo isso. Mas Ele também é firme, justo e duro quando Ele precisa ser. Como Ele disse, só para você ter uma ideia, aquela mulher vinha pedir pela filha dela, que estava tendo um problema, e a mulher veio, Jesus está mandando com os seus apóstolos. A mulher começou a gritar do lado dele e não deu nem bola para ela. E a mulher começou, Jesus, filho de Davi. Ele, puf. Até que teve uma oportunidade que ela se jogou na frente de Jesus. Jesus parou e disse, o que você quer? Ela era uma samaritana. Jesus estava sendo duro ali, mas Ele tinha uma lição para dar naquela mulher, como um pai que é firme com a gente no primeiro momento não gosta, mas depois vê o quanto Ele ama. Ela fala, cura minha filha. E Jesus vai dizer, não fica bem, chama ela de cadela, viu? Chama ela de cadela. Não fica bem tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chama ela de cadela. E ela falou, é verdade, Senhor. É como se falasse, eu não presto.
Mas até o sem vergonha, cadela como eu, também come das migalhas do seu Senhor. Aí Jesus não aguentou. Aí ele não aguentou. Aí ele olhou para ela e falou assim: sua filha já está curada. Nosso Senhor, ele aqui está bravo. E o que ele está dizendo? Que as graças onde ele jogou na tua vida, qual foi a maior graça que ele te deu? O sentimento dele em você, o poder dele em você. E ele está querendo dizer: por que não recebes isto como verdade e vida? Isso é para todos nós, viu? Olha o que ele está dizendo aqui. Onde fora realizada a maior parte. Qual é a maior parte de Cristo? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a mim, foi dado à senhora, ao senhor, os jovens que estão aqui batizados. Quando é que você recebeu isso? No teu batismo. Quando é que você renova isso e vai incendiando isso? Na Eucaristia, em cada sacramento da confissão também. Veja, nós não temos motivo de falar que a graça de Deus não vem na minha vida. Ele deu a vida dele, é muito melhor do que ter vivido na época dele, porque agora eu não preciso ir lá, ele vem em mim. Por isso que eu falei que eu já fui convidado umas 8 vezes para ir para lá. Não precisa, porque Cristo está comigo. Mas cadê ele em você? Aí ele começa a falar aqui, ó: ai de ti, porque se esta graça maior, esses milagres, se tivessem sido realizados no meio de vós, que foram realizados no meio, tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência. Ou seja, o Senhor está dizendo que nós não reconhecemos a grandeza que é ter a vida dele em nós. Quando a gente resmunga, quando a gente murmura, principalmente quando nós somos contrariados, é aqui que está mexendo na nossa ferida. Quando o nosso Senhor, ele diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício, que sacrifício, mulher, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Este, de viver com os sentimentos dele, não é com, no sentimento, através dos sentimentos dele, vivendo em você, oferecer o sacrifício com a vida do amor que é o Espírito Santo em você. Ou seja, passando, seja lá o que você tiver que passar, mas passando com o sentimento dele. Lembra qual é o sentimento dele? Pai, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a tua. Então, veja só, se nos vem um período ruim, eu falo isso tantas vezes na minha vida pessoal, na minha família, nós estamos passando sim por um momento de grande tribulação. Mas hoje Deus falou pela boca da Marcinha também, que hoje nessa noite ele estava fazendo uma alegria voltar na tua casa. Ele estava trazendo a vitória dele de novo, pelo Espírito, irmãos. E o que é essa alegria? É o sentimento dele. Nós temos pessoas aqui que perderam seus entes queridos com a pandemia. Gente que nova foram embora. Quem é que nos segura pela mão nessa hora? Quem é que me levanta nessa hora? O sentimento de Cristo. E é isso que deve ser entregue como sacrifício a Deus. Eu aceito, Senhor, e te entrego. Quando eu aceito aquilo que me veio, eu já estou entregando a Deus pelo Espírito. Pelo teu Espírito, eu te levanto essa vitória, porque é vitória. Quer ver uma coisa? Eu sempre falo isso para vocês também aqui. São Tomé, quando ele se apresenta, naquele 8º dia depois da primeira aparição de Jesus ressuscitado, ele apareceu 8 dias depois. Tomé disse: se eu não ver as marcas do seu sofrimento, pensa no seu sofrimento, no seu. Talvez desde que você casou, desde que você perdeu a tua filha, desde que você teve um ferimento
no seu ventre, você perdeu um filho, tudo é sofrimento, são marcas, ó, tudo marcas. Matrimônio que não deu certo, um filho que nasceu com autismo, número tal, outro nasceu com síndrome de Down, aí nasceu, não levou nem 2 anos, morreu. São marcas. Aí Tomé vai dizer: se eu não ver as marcas que ele carregou, porque eu vi o sofrimento deles que gerou marcas, se eu não ver, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Pois Jesus foi lá e mostrou as marcas. Tomé, olha as marcas do meu sofrimento aqui. Mostrou a mão, mostrou a cabeça, devia estar cheio de marca. Só que marcas que elas são chamadas marcas gloriosas. Elas não sangram nem doem mais, mas elas estão lá. Se você ler o livro do Apocalipse, é de arrepiar. Cristo está diante do Pai como um cordeiro imolado, trazendo as marcas da vitória. Lembra, Tony Alisson? Marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória. Que marca? A sua, Silvia. Que marcas? Seu sofrimento. Mas que sofrimento é esse? No sentimento de Cristo, com Ele, por Ele, nele, eu aguento. E se não for com Ele? E se não for por Ele? E se não for com Ele? Eu desabo. Eu desabo. Eu não quero viver. Por isso que Jesus está bravo. Mas eu te dei a palavra, faça-se. Dê uma ordem, levanta-te. Nós não deveríamos entrar em pânico no meio das crises. Uma vez uma mãe disse assim, uma moça nova: eu casei recentemente, eu só quero ter animaizinhos, são lindos mesmo, cachorrinho, gato. Eu falei assim: e filhos? Filho não. Você tem alguma coisa contra filho? Você casou? Você é católica. Não, padre, eu não sou contra. Eu estou aberta como é que fala? A gerar filhos. Mas eu e meu marido decidimos que nós não queremos, porque nós temos medo. Medo? Qual é o medo? Padre, nós estamos vivendo um ano 2000 e pouco. Olha essa crise no mundo. Olha o que está acontecendo com a maioria da juventude. Olha essa loucura, olha o desespero das mães. Olha jovens se suicidando. Olha os pais sofrendo por ver os filhos tão adoentados. Quem é que tem coragem de ter filho? Eu prefiro ter um cachorro. Eu falei: senhora, desculpa falar, a senhora não sabe o que a senhora está falando. Só falei isso para ela. Por quê? Ela não sabe o que ela está falando. Jesus está dando uma bronca nela também. Ai de ti, mulher, que tem a palavra dentro de você. Venha o que vier, não tenha medo, porque eu já venci. E quando eu digo faça-se, faz. E se eu tenho a vida de Cristo, eu falo: eu e a minha casa já estamos salvos em nome de Jesus. Nós temos não só a Estela, que enterrou o filho dela, mas temos a Eliana, que era lá da Santíssima Trindade. Lembra da Eliana? A Eliana, a mãe da Edmeia, a irmã da Edmeia. Aquela mulher perdeu o filho por um acidente de moto. E depois, um mês depois, sei lá, um pouquinho, morreu o genro dela. 2 lutos. 2 pauladas naquela mãe, mulher, esposa. Só que você via aquela mulher, ela é uma mulher que estava indo na missa, era uma mulher discretíssima, rezava, não aparecia, parecia Nossa Senhora. Depois de tudo aquilo, a gente via as pessoas tinham até medo de chegar perto dela para falar: ai, Eliana, eu não sei nem o que falar para você, Eliana. Ela, com uma serenidade que eu nunca vi na minha vida, ela me evangelizou. Eu, Padre Marcos, eu tenho uma admiração por aquela mulher. Se ela estiver me vendo, ouvindo, se alguém conhece ela aqui,
ela vai falar, realmente o padre Marcos falou isso. Eu falei assim: eu te admiro demais, Eliane. Você é uma mulher da palavra, você é a palavra que vive, está em você. Porque se Cristo não tivesse em você, você estava louca. Você enterrou teu filho, ele morreu perto de você, e o teu coisa morreu na rua. 2 golpes. Quem é que aguenta? Ela falou: padre, isso foi só Jesus mesmo para me dar essa força. Ela chorou? Chorou. Mas o que está acontecendo? Porque ela tem a palavra. E essa palavra, como lembra que o padre falou? Quando Cristo, que é a palavra, diz: faça-se, faz. Então, veio a cruz, vem para todo mundo, meu povo. No caso dela, veio a cruz de enterrar filho, enterrar o genro. Genro, né? Jovem de tudo, que gostava demais dela, ela gostava muito do genro também. E aí, o que acontece? Veja, se ela não tem a palavra que diz: mas em nome de Jesus, faça-se em mim agora, Senhor, porque agora eu não vou cair diante disso que me acometeu a minha vida. Um luto, 2, pum, pum. Eu não vou ceder. Por que ela está falando não vou ceder? Porque é palavra de ordem. Eu não vou ceder. Ó, essa palavra ele te deu. Eu não vou aceitar essa derrota. O que é não aceitar a derrota? Não é eu não aceito a morte do meu filho, nem do meu. Não. Não é isso mesmo. Em nome de Jesus não é isso. Eu não aceito a derrota na minha alma. Eu digo: levanta-te agora. É a palavra. Faça-se. Levanta, mulher. Levanta agora dessa depressão. Levanta. Mas é em oração que isso acontece. Senão você não acredita em Deus coisíssima nenhuma. Do jeito que o padre está falando duro assim, Jesus está falando duro com todos nós aqui. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. E vós, Cafarnaum, que ajuda aqui na igreja, acha que vai chegar no céu assim? Não. Mas eu estou sofrendo muito. Você não sabe o que está acontecendo com a minha vida. Eu te dei os meus sentimentos em você. Lázaro morreu, eu chorei, mas eu não sucumbi com a morte de Lázaro, meu melhor amigo. Eu passei pelo crivo da cruz, a minha cruz. Eu não falei: Pai, onde tu estás? E quando eu disse, falei: não, faça a tua vontade. Olha lá, esse sentimento de Cristo. Essa é a palavra dada para você. Cadê? É isso que Jesus está bravo comigo, Padre Marcos. Todas as vezes que eu fico batendo naquele crivo: Senhor, de novo, o que eu fiz? Por que eu estou sofrendo tanto? Ele só ouve, silencia. Eu sou teu padre, eu não merecia isso. Ele silencia. Por quê? Porque mesmo que me acometeu alguma coisa pesada, Ele te deu a palavra que diz: faça-se agora. Levanta-te. Vocês estão compreendendo? Isso aqui não é brincadeira não. Por isso que muita gente sai da igreja católica, porque acha que o milagre de Deus é reverter o que você queria. Não é, normalmente não é. É permanecer ali. Só que permanecer ali de que maneira? Cheio do Espírito Santo. Que nem essa Eliane aí. Continuou indo na semana seguinte, fazendo os trabalhos da igreja. Eu falei: mulher, o que você está fazendo aqui? Você está vivendo ainda o luto do teu filho, do seu genro? Eu falei: não, padre, a minha vida continua. A minha vida continua aqui. Deus dá, Deus tira e Deus me mantém aqui. Eu falei: mulher, eu te admiro demais. Eu peguei isso para mim, sabe? Peguei como pessoa, como homem e como padre.
E você, meu irmão, minha irmã? Ela é diferente da gente? No sentido humano de ter o batismo? Não, ela é igual a você, igual a mim. Só que é o seguinte, a diferença dela é que ela está entendendo a palavra. E ela fala: se tu me desses o teu poder, com o teu poder eu vencerei o mar bravio. E ela vence o mar bravio. Eu falo isso sempre para minha mãe. E ela fala, e eu quero que ela fale isso para mim. Eu falo para ela: mãe, não abaixa a guarda não. Todo dia eu falei para minha mãe assim, eu falei para vocês: vou olhar para alguém aqui. Este tempo é o tempo mais importante da sua vida. É o tempo de você viver em Cristo Jesus. Não quando estava tudo junto com você, filho, irmão, papai, mamãe. A gente era criancinha inocente, a gente só brincava. Ai, que como era gostoso. Aquele tempo que era melhor. Este aqui. Que você hoje vê rejeição, ninguém liga para você, ninguém está mais aqui, o filho cresceu, a neta não sei o que, você se sente um porre, que dá vontade de morrer. É este o momento que Jesus está dizendo: se tu soubesses o que você tem, tu não ficarias assim. Entendeu, irmãos, o que o Senhor está falando para nós aqui? Nós não temos motivo de ficar falando: mas o meu pai não me amou, eu não fui feliz no meu matrimônio, meu pai me rejeitou, eu fui abusado sexualmente por alguém, eu tenho motivos de ter trauma. Não, você tem um trauma. Tudo isso aconteceu, realmente aconteceu. Meus sentimentos. Só tem uma coisa: Ele te deu a palavra. Levanta-te agora. Não deixa passar mais nenhum dia. Bota Satanás no lugar dele. Qual é o lugar de Satanás? Debaixo dos pés de São Miguel Arcanjo e de Nossa Senhora. O que Satanás faz? Onde ele é mestre, ele é doutorado, ele fez doutorado no inferno. É tentar te convencer que você não serve para nada. Ele está querendo até me derrubar. Não é você não, é o fio. Vocês estão entendendo? Ele é mestre e ele consegue me convencer. E realmente eu não consigo. A palavra: eu não consigo, sou fraco, eu sou assim mesmo. E aí, por isso, eu tenho que me convencer. O tempo passou, já estou ficando velho, não mudei, então eu tenho que me convencer. E vem com aquela música da Gabriela, lembra? Eu nasci assim, eu tenho assim, Gabriela! Essa é uma musiquinha dos quintos dos infernos. Você não nasceu assim. Você pode ter sido vítima, só que você recebeu, desculpa a palavra, eu preciso falar, você recebeu a vida eterna. Bota esse lixo debaixo de você, mas precisa orar. Se não orar, vai se matar, porque o demônio nos convence o pior. Vocês estão entendendo bem agora, irmãos? Por que Jesus está bravo? Que nem um pai bravo, né? Meu pai já me bateu algumas vezes, mas ele sabia bater, viu? Precisa processar o meu pai. Primeiro que ele já morreu. Segundo, ele sabia bater só para dar o juízo na minha cabeça. Ele batia na bunda aqui, ó. Essa parte bem grossa aqui. E aqui você pode bater à vontade. Fica uma marca. Não, dói, dá aquela queimada, né, Suzé? Mas doía mais o olhar do meu pai. O olhar do meu pai era mais forte que uma bufetada na cara da gente. Eu olhava para ele e falei: meu Deus do céu, ele disse tudo. Eu dava até um passo para trás. O olhar dos velhos pais.
O olhar. Às vezes minha mãe fala que você tem um olhar meio parecido com o seu pai. Mas é um olhar de amor. Ele fala assim: não. É o mesmo olhar de Jesus. Achas que vai para o céu assim? Não. O olhar do pai bravo: não vai. Mas eu estou indo na missa todo dia agora. Acha que vai para o céu? Porque está indo na missa todo dia? Acha que vai para o céu porque está rezando o terço todo dia com Nossa Senhora? Mas se não usar do meu espírito, que é o amor, não. Mas é para o inferno. Olha o que ele falou. Não sou eu que estou falando, foi ele que falou. E aí, meus irmãos? E agora? E agora? E agora, meu irmão, minha irmã? Mais um dia passou na sua vida. Quem que vem dominando você? Você ou o Espírito de Deus? Oh Deus, sou eu. Por isso que você está assim. Toma uma decisão. Toma uma decisão, meu irmão, minha irmã. Deus põe a gente na prova para que a gente fale. Ele está colocando a prova, falando assim: só isso que você vai fazer? Senhor, mas eu estou indo na missa todo dia. Só isso? Mas não está bom? Quando você começar a usar o sentimento que eu lhe dei, que está em mim, aí eu falo que está bom. Os judeus, eles eram exímios cumpridores de lei. Que nem a gente, eu vou na missa todo domingo. Bom, mudou por dentro? Não falo com meu pai, não falo com meu irmão de sangue, tenho mágoa de muita gente, estou ficando velho e continuo com mágoa, já não falo há anos com uma tia minha, mas vou na missa todo dia, rezo o terço todo dia. Não vou repetir o que ele falou. Pensas que vai para o céu? Já sabe o que ele respondeu: não vai. Então eu estou perdendo tempo, Senhor? Não, você não está perdendo tempo de vir na missa. Está faltando uma decisão. E a decisão é hoje. Lembra aquela música da época da sua avó? A decisão é sua. A decisão é sua. A gente está ocupado com tanta coisa. Tomar uma decisão é uma luta ferrenha. Não eu, tu em mim. Madalena, não me toques, não me segure, não me retenha. Por quê? Eu vou viver em você. A decisão é sua. Imagina você sentir o que Jesus sente. Você vai perdoar, menina. Você vai perdoar de verdade qualquer um que te fez mal. Por quê? É Cristo que vive em você. A decisão é tomar uma decisão de oração. Mesmo que eu não estou com vontade, eu vou orar. Vou fazer um projeto na minha vida, vou me confessar quinzenalmente. De 15 em 15 dias eu vou me confessar. Por quê? Eu preciso esvaziar minhas porcarias todinha aqui. Mas se eu cair de novo? Confessa. E se eu cair de novo? Confessa. Aí eu melhoro um pouquinho. E se eu cair de novo? Levanta, confessa. Vem para a missa. E luta. Daqui a pouco você vai ver que você já está aumentando o espaço. Daqui a pouco você ficou 1 mês sem cair, 2 meses sem cair, 6 meses sem cair. Aí você caiu de novo. Não tem jeito. Não. Deus é a palavra. Toma uma decisão, levanta de novo e recomeça. E assim vai. É assim que os santos se tornaram santos. Voltaram para a origem deles. Eu não vou desistir. Tem uma música assim: eu não vou desistir. Tem uma música assim: não vou desistir. Qual que é? Mas tem essa aqui que é bem forte. Essa aí você conhece. Não, essa aí eu conheço também. Desperta tu que dormes,
lembro direito, mas eu lembro um pouquinho. Retoma o teu ardor. A letra é boa. Vai lá. Desperta tu que dormes. Boa. Levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará. Deus conta com você. Olha isso. É fortíssima. Por isso te escolheu. A mim? Você também, muito mais. E te deu uma missão. É preciso prosseguir, proclamando sempre seu nome, seu nome, seu nome. Levanta-te, levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Levanta-te, levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Levanta-te. É tudo que você pregou, Pai. É isso mesmo. É preciso caminhar. Levanta-te. Sem medo. Isso aí é aquela música para Elias, né? Que caiu, falou: eu não quero, me larga, Senhor, aqui, me deixa, eu desisto. Levanta agora. É forte. Ele estava bravo, Jesus ali com ela. Levanta agora, Elias. Come, bebe, vai. Ordem. Hã? Ordem. Lembra? Eu disse: faça-se, levanta-te. Dê uma ordem em meu nome. Levanta-te agora, vai. Não para. Que é a nossa missão. Levar a palavra de Deus aos quatro cantos de toda forma possível. De toda forma possível. Então, irmãos e irmãs, é isso que o Senhor coloca hoje para mim, para vocês aqui mais uma vez. Por isso que Ele está falando, né? Ai de ti, Cafarnaum. Ele está falando para um pai que está bravo, um Deus que está bravo com você. Está bravo com o padre Marcos. Olha, ele está bravo comigo. Mas lembra do papai bravo? Ele ama. Porque ele está falando: puxa vida, eu te dei isso, filha. Eu te dei. Por que você está se despencando toda? Ah, eu não consigo perdoar, eu estou ferida, me judiaram demais de mim. Ok, fato. Mas agora eu te dei os meus sentimentos. Perdoe. Amém? Vamos fechar com uma outra música agora, para o povo cantar junto? Para o povo cantar junto? Vamos? Vai, Marcinho. Qual que é? Se ouvires a voz do vento, essa é boa, na época da minha avó. Chamando sem cessar. Da minha bisavó. Se ouvires a voz do tempo, Mas ela é nova. mandando esperar. O quê? A decisão é tua. A decisão é tua. Vai lá. São muitos os Convidados. São muitos os convidados. Olha o mundo de hoje, ó. Quase ninguém tem tempo. Quase o quê? Quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar. Aí, Silvia. Se ouvires a voz do mundo, Olha que duvida. querendo te enganar. Você não serve pra nada. A decisão é tua. A decisão é tua. São muitos. Vai. São muitos os convidados. São muitos os convidados. Olha aí, ó. Quase ninguém tem tempo. Ninguém mais tem tempo para rezar. E ninguém tem tempo. Vai, Marcinha. O trigo já se perdeu
cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome. O mundo está passando fome. Fome de Deus, a decisão é sua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados. Mas olha só, quase ninguém tem tempo, mas ainda existe alguém. quase ninguém tem tempo. Ó glória! Vamos fechar para cantar, para a gente entrar na Eucaristia, para ter Ele. Veja, o Espírito dele vai entrar de novo dentro de mim. É a grande oportunidade dessa noite. Posso pedir uma música? Eu quero cantar Terra Seca, manja? Terra Seca. Sabe qual que é a Terra Seca? Já tocamos hoje, vamos tocar. Pô, vamos cantar de novo. Por pô. favor. Vamos cantar de novo, Terra Seca. seu pedido vamos tocar. agora. Hã? Quer cantar Terra Seca? Lembra, o domingo falou isso. A chuva que o Espírito entra na terra do meu coração, e ela tem que falar: frutifique. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar em pé. Canta junto com o Ministério de Música. Vai lá. Canta, Marcinha. Canta lá. Vai lá. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti colocarei minha esperança. Vai lá. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei E o que? minha esperança. Vai. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude Quero ouvir a igreja mais junto, vai. Vai. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Por quê? Pois eu descobri, aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar. Por que, igreja? Pois eu descobri Na cabeça. que aqui é o meu lugar. Vamos no comecinho da música, vai. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti, Somente em Jesus. ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Vai na igreja, vai. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Vamos cantar bem forte para terminar agora, hein? Vai lá. Vai. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca passeia pela chuva. Vem me saciar. Por quê? Pois eu descobri, aqui é o meu lugar. E o meu
ao te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Por quê? Pois eu descobri. Vai lá, povo. Que aqui é o meu lugar. Aqui é o seu lugar. Pode aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Nosso Deus maravilhoso. Nosso Deus maravilhoso. Nosso Deus maravilhoso. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Pode aplaudir mais, meu irmão. Mais forte. Oh, glória.